Capitalismo abusivo. A forma de capitalismo com mentalidade finita que existe hoje tem pouca semelhança com aquela de mentalidade mais infinita que inspirou os fundadores dos Estados Unidos. Thomas Jefferson possuía os 3 tomos de A Riqueza das Nações de Adam Smith, e que serviu como base para o crescimento da nação americana. O capitalismo de hoje tem apenas um nome em comum com o capitalismo que Adam Smith concebeu há 200 anos. E não se parece em nada com o capitalismo praticado por companhias como a Ford, a Kodak e a Sears no final do século XIX e no início do século XX, antes de elas ficarem refém do pensamento finito e perderem o rumo. O que muitos líderes praticam atualmente é mais um abuso do capitalismo, ou capitalismo abusivo. Como no caso do abuso do álcool, abuso é definido como uso impróprio de algo, ato de usar alguma coisa por outro motivo que não aquele que constituía a intenção inicial. E se a intenção do capitalismo era beneficiar o consumidor e os líderes das empresas deveriam ser os servidores de algo maior que eles mesmos, o fato é que não está sendo usada desse modo. Alguns dirão que minha visão de que o propósito de uma empresa não é só o de fazer dinheiro, mas o de perseguir uma causa justa, é ingênua e anticapitalista. Em primeiro lugar, insisto que todos nós sejamos cautelosos com o mensageiro. Minha suposição é que os que mais veementemente defendem as ideias de Friedman e muitas das práticas de negócios correntes e aceitas que ele inspirou são os que mais se beneficiam delas. Mas negócios nunca foram apenas para ganhar dinheiro. Como disse Henry Ford, um negócio que nada faz além de ganhar dinheiro é um péssimo negócio. Empresas existem para levar algo adiante. Tecnologia, qualidade de vida ou qualquer outra coisa com o potencial de facilitar ou incrementar nossa vida de algum modo. Que pessoas estejam dispostas a pagar por aquilo que uma empresa tem a oferecer é simplesmente prova de que recebem ou extraem algum valor desses produtos ou serviços. O que significa que quanto mais valor uma empresa oferece, mais dinheiro e mais combustível terá para avançar. Capitalismo tem a ver com mais do que prosperidade, abre aspas, medida em vantagens e benefícios, dólares e centavos, fecha aspas. Tem a ver também com o progresso, abre aspas, medido em qualidade de vida, avanços tecnológicos e a capacidade que a espécie humana tem de viver e trabalhar junta e em paz, fecha aspas. O abuso constante desde o final da década de 1970 nos deixou com o tipo de capitalismo que hoje, na verdade, está falido. É um capitalismo degenerado, pensado para levar adiante os interesses de poucas pessoas que abusam do sistema para ganho pessoal e que pouco fizeram para levar adiante os verdadeiros benefícios do capitalismo como filosofia, abre parênteses, como se evidencia nos movimentos anticapitalistas e protecionistas em todo o mundo, fecha parênteses. De fato, toda a filosofia da primazia do acionista e a definição de Friedman para o propósito dos negócios foram promovidas pelos próprios investidores como forma de incentivar os executivos a priorizar e proteger seus interesses finitos acima de tudo. Deve-se, em grande parte, a Milton Friedman, por exemplo, a ideia de que as corporações associem o salário de executivos ao desempenho do preço das ações no curto prazo, em vez de a saúde da empresa a longo prazo. E os que abraçam a visão de Friedman foram generosamente remunerados. O Instituto de Política Econômica relatou que, em 1978, o salário médio de um CEO era aproximadamente 30 vezes maior que o salário de um trabalhador. Em 2016, essa medida havia aumentado mais de 800% para 271 vezes o salário médio de um trabalhador. Enquanto a remuneração de um CEO teve um aumento médio de cerca de 950%, o trabalhador americano só teve um aumento de 11%. Segundo o mesmo relatório, a remuneração de um CEO cresceu a um ritmo 70% mais rápido do que o do próprio mercado de ações. Não é preciso ter MBA para entender por quê. Como explica a Dra. Stout no livro
The Shareholder Value Myth, o mito do valor dos acionistas. Se 80% da remuneração de um CEO se basear em como estará o preço das ações no ano seguinte, ele ou ela vai fazer seu melhor para se assegurar de que esse preço fique lá no alto, mesmo que as consequências possam ser prejudiciais aos funcionários, aos consumidores, à sociedade, ao meio ambiente ou até mesmo à própria empresa ao longo prazo. Quando condicionamos pacotes de remuneração ao preço das ações, isso promove práticas como fechamento de fábricas, salários baixos, implementar corte de custos extremados e realizar ciclos anuais de demissões em massa. Táticas que podem impulsionar os preços das ações no curto prazo, mas frequentemente prejudicam a capacidade de uma empresa de prosperar no jogo infinito. Recompras de ações são outra prática legítima que tem sido abusada por executivos de empresas que buscam forçar o preço das ações para cima. Ao recomprar as próprias ações, com base na lei da oferta e da procura, eles aumentam temporariamente a demanda, o que temporariamente eleva o preço e temporariamente faz os executivos parecerem bons no seu trabalho. Embora muitas das práticas empregadas para elevar o preço das ações pareçam eticamente duvidosas, se tornarmos o olhar para a definição que Friedman dá à responsabilidade nos negócios, veremos que ele deixa a porta amplamente aberta para esse tipo de comportamento. Na verdade, até o incentiva. Lembre-se de que sua única diretiva para a responsabilidade que as empresas devem assumir é que hajam dentro dos limites da lei e do costume ético. Por que não dizer apenas da ética? Fico chocado com essa expressão esquisita, costume ético. Será que costume ético quer dizer que, se eu fizer algo com bastante frequência, esse algo fica normalizado e por isso não será antiético? Se muitas empresas fizerem regularmente ciclos de demissões em massa, essa estratégia deixa de ser antiética? Se todo mundo está fazendo isso, deve ser a coisa certa. É inegável que leis e costumes éticos, entre aspas, surgem como resposta a abusos e não como prevenção. Em outras palavras, sempre estão defasados e atrasados. Com base na interpretação comum da definição de Friedman, as empresas se sentem quase obrigadas a explorar essas lacunas para maximizar o lucro até que futuras leis e costumes éticos lhes digam que não podem fazer isso. Com base em Friedman, eles têm responsabilidade de fazer isso. Empresas de tecnologia como Facebook, Twitter e Google com certeza parecem se sentir à vontade para pedir desculpas por terem violado os costumes éticos, em vez de liderar com uma visão fundamental de como salvaguardar um de seus ativos mais importantes, nossos dados privados. Com base nos padrões de Friedman, estão fazendo exatamente o que deveriam fazer. Se atualmente estamos usando uma definição defeituosa dos negócios para montar nossas empresas, provavelmente também estamos promovendo as pessoas e formando as equipes de liderança mais capacitadas a jogar pelas regras finitas que Friedman adotou. Equipes de liderança que provavelmente serão as menos equipadas para acionar os requisitos éticos necessários para evitar a explosão do sistema para os próprios ganhos. Construídas com um objetivo errado em mente, essas equipes são mais propensas a tomar decisões que causam danos ao longo prazo, tanto à própria organização quanto às pessoas e às comunidades que supostamente deveriam estar protegendo com sua liderança. Como disse Rei Luís V da França em 1757, après moi le déluge, isso é, depois de mim o dilúvio. Em outras palavras, o desastre que se seguirá depois que eu for embora será problema seu, não meu.
Um sentimento que parece ser compartilhado por um grande número de líderes finitos hoje em dia.